Vamos começar com um projeto de um componente só. Então aqui é uma roda. E a primeira coisa que eu vou falar é, coloque nome nas coisas. Tá, então digamos que eu queria aqui mudar o diâmetro desses cortes. Então eu viria aqui no Sketch, eu não nomeei o Sketch. Então eu teria que achar aqui. Então a primeira coisa, coloque nomes. Bons nomes, na minha opinião, são nomes diretos. Outra coisa, você pode criar grupos. Então o que acontece? Se você tem coisas relacionadas aqui, ó, por exemplo, essas últimas coisas aqui, todas são sobre o furo de um parafuso de fixação. Você seleciona elas e clica com o botão direito e criar grupo. E aí você nomeia também para facilitar. Aí, por exemplo, vou criar aqui, pronto, botei aqui furo parafuso de fixação. Quando você tem um projeto com mais peças, mais componentes, geralmente você faz o quê? Você cria os bodies lá e tal, geralmente não põe nome, e depois você cria componentes, querer fazer algum tipo de montagem com eles e tal. É esse o resultado. Você tem um histórico grande, você não botou nome em nada e fica difícil de reconhecer as coisas. Então existe um jeito melhor. E esse jeito melhor é, primeiro coloque o nome em tudo, né? Cria os grupos. Mas aí você vai fazer o seguinte, você vai criar os componentes e aí fazer as peças. E como é que isso fica? Basicamente, o seu histórico ele fica dividido pelas cores dos componentes. Ok. Se as cores não aparecem no histórico, o que você tem que fazer é vir aqui na direita, clicar e deixar selecionado Component Color Swatch. E aí você vai ter aqui as cores no histórico. E se você seleciona, ativa um deles, é só você deixar por cima aqui e clicar, ele mostra só o histórico do componente. Então se eu clicar aqui, eu vejo só o histórico desse. Se eu clicar aqui, eu vejo o histórico de tudo. E assim fica bem melhor. Agora, com calma, vamos entender como fazer isso. Para fazer essa parte aqui, que é a parte de organização que mais faz diferença, porque quando você tem um projeto com mais componentes, o seu histórico vai ficar muito maior. Bom, e como é que faz isso? Novo componente, Standard e aqui Internal, coloque um nome, cilindro no caso, fazer a partir de um novo, de um body já existente, mas eu recomendo você começar fazendo um componente, né? O parente, eu vou recomendar que você sempre escolha o geral aqui, o que é o nome do arquivo, que é o todo do projeto. Por quê? Eu vou mostrar por quê. Bom, quando você cria um novo componente e você deixou lá, ele começa ativado, o seu histórico vai sumir e as outras peças vão ficar meio fantasmas assim. E agora você vai poder fazer fiz umas coisas aqui, genéricas. Se eu quiser voltar a ver tudo, ativa o geral. E aí você já vê como fica muito melhor. Porque ele divide de acordo com as cores de cada componente aqui no histórico. Então já fica bem mais fácil de ver. E você pode alinhar isso a criar grupos, por exemplo. Então, por exemplo, aqui esses três, ó, o corpo, e esses últimos aqui são os furos. Mas aí aqui, por exemplo, já chega uma questão. Eu quero criar grupo de tudo. Eu tenho aqui, se você for criando grupo, e o histórico não está tão grande, né? Eu acho que até o histórico do tamanho da tela é um bom tamanho de histórico. É claro que vai ter momentos que não vai ser possível que seja menor. Mas até o tamanho da tela, os grupos nem sempre vão ajudar tanto. Porque quando está tudo aberto assim, você consegue ver onde as coisas estão diretamente. E quando você vai criando grupo, você vai começando a ocultar ali todas as coisas. Então, use com moderação. Mas é basicamente isso. Recapitulando tudo, coloque nome nas coisas, nomes diretos. Depois, crie grupos, que facilita bastante também. E por último, se for fazer um arquivo com vários componentes, você cria o componente primeiro e vai fazendo em cima lá do componente. Isso facilita bastante a organização aqui das peças. E é isso. Obrigado. Ok, agora eu vou explicar aqui por que geralmente a gente vai escolher para o parente ser a raiz do nosso projeto, o que é o nome do projeto. Porque, basicamente, você consegue colocar um componente dentro do outro. Quando você coloca um dentro do outro, dividir aqui nessa parte de cima, que ela vai ter o corte das portas e o slider. Todas as coisas estão relacionadas, né? Estão ali na parte de cima. Então, vou colocar aqui. Esse componente cima agora, dois subcomponentes. Ele tem o próprio coisa ali, mas ele tem também essas outras duas coisas. Isso também facilita bastante para organizar. Também, quando você ativa, você consegue ver todo esse contexto. Ele acaba ativando os subcomponentes também. Colocar um componente dentro do outro é só arrastar, basicamente.
Ou então, quando você for criar, cria e seleciona o parente como o coisa que quer. Por exemplo, se eu quero selecionar aqui o cima, eu clico aqui e vou e crio. E aí beleza. Um problema que você pode ter é se você trocar de ideia. Eu não quero mais que o slider esteja aqui dentro do cima. O que você iria fazer, né? Clica, arrasta e coloca meio aqui embaixo para ficar embaixo aqui, né? Tipo na lista do que era. E ele não vai. E aí você pensa, ih, lascou. Mas o que você tem que fazer é que você sempre tem que arrastar para dentro do coisa. Então, no caso, quando a gente quer que fique na raiz, a gente arrasta aqui pro nome, né? E aí ele vai vir para cá. Aqui saiu. Só que outra coisa que você pode fazer também é apagar momento no histórico. Toda vez que você faz isso, ele gera uma coisa no histórico. Apagar e aí ele vai desfazer. Eu apaguei o último aqui, ele voltou. E se eu apagar de novo, ele vai desfazer e vai sair também. Então é basicamente isso. E então agora realmente terminou. Isso é tudo por essa organização básica e obrigado.